Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 31, 32 e 33 do livro de Jó. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa jornada? Capítulo de número 31. Fiz uma aliança com meus olhos, como pois os fixaria numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança o do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balança fiel e conhecerás a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro que seja e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito a punição dos juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo ele a causa, o que eu lhe responderia? Aquele que me formou no ventre materno não fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive ou o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu fora um pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por causa de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, e se eu levantei a mão contra o órfão para ver apoiado sobre os juízes da porta, então caía o omoplata, vou colocar essa palavra aí, tá? Omoplata do meu ombro, e seja arrancado do meu braço a articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se eu olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando ela caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar no oculto, e beijos lhe atraí com a mão. Também isto seria delito e punição dos juízes, pois assim negaria a Deus, o Deus lá de cima. Se me alegrei na desgraça do que tem ódio, e me exultei quando o mal me atingiu, também não deixei de pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou a carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria viandemente. Se, como Adão, encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, e o Todo-Poderoso me responda, e o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que levaria sobre o meu ombro e atalaia sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos como príncipe, e me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e os meus sulcos juntamente chorarem, se comi dos frutos sem tê-la pago devidamente, ou causei morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Meus irmãos, então aqui no capítulo de número 31,
Jó declara aqui em alto e bom som a sua integridade. E o versículo que fica em ênfase é quando ele diz assim, ó: pesa-me em balança fiel e conhecerá a minha integridade, né? Vamos agora para o capítulo de número 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao ter ele por justo em seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, é um outro personagem aqui que vai entrar em cena, tá? Filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram mais de idade do que ele. Então era um costume, né? Então, como ele era mais novo, ele tinha que esperar todo mundo falar. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade do que vós, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi, e vou vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. E os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos aqueles que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardarei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer. Atentando, pois, a vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, quem te respondesse as suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo: achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem. Também eu concorrerei com a minha resposta e declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. E eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas e nem usarei lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos às minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que te contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de modo sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando lhe cai um sono profundo sobre os homens, e quando adormece na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, como incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível, ou seja, aprazível, né? A sua carne que via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. E se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate.
A sua carne se rebustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, e ele será propício, e ele com júbilo verá a face de Deus, e lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, Jó, ouve-me, cala-te, e eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú fala com muita sabedoria aqui, né? Entre os capítulos 32 e 33. Porém, mais uma vez ele erra onde? Porque ele fala, né, que se alguém tiver em pecado, tem que confessar a Deus, que Deus vai redimi-lo. Tudo isso está correto. Só que isso também não se aplicava a Jó. É isso que os amigos dele, inclusive Eliú, que é cheio de sabedoria, inclusive atribui até a autoria do livro a ele, mas é só uma especulação, não é fato, tá? Que é um homem muito sábio, porém também ele errava quando ele atribuía isso aí a Jó, tá bom? Deus abençoe e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.